Pedi e obtereis, a eficácia da prece. Esse é o nosso tema de hoje, vamos lá? E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar sobre a eficácia da prece. Quando a gente pede, a gente obtém. Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o Espiritismo pelo nosso país. E é isso que a gente sempre deseja, eu agradeço. Pedi e obtereis. Ah, se sempre fosse assim, como ia ser bom? Será que realmente ia ser bom? Será que tudo que a gente pedisse, se realizasse, ia ser bom? Imagine que a sua vida ela não tenha mais objetivos, porque tudo que você quer se realiza. Você não precisará se esforçar. Afinal, tudo que você pede, você obtém. Mas chega um momento que a sua vida não vai ter mais um porquê. Porque você não terá motivos mais para viver. Tudo que você quer, você consegue. Você não terá disputas de nada. Você não vai ter ninguém para você compartilhar algo. Sempre que você quiser, você vai ter tudo na sua vida. Então a ideia de pedir e obtereis, ela é simples. Porque o que você deve pedir sempre é coragem, paciência e resignação. É isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente pede as coisas segundo a eficácia da prece, a gente pede mesmo, a gente vai obter. Só que o que você não pode colocar na sua cabeça é que o que você pedir você vai obter. Até porque é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 6, está escrito da seguinte forma: há leis naturais e imutáveis que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. O que ele quer dizer nessa parte no Evangelho? É que se você não pode pedir coisas impossíveis, você não pode pedir, por exemplo, Deus me faça voar neste momento, me dê asas para eu voar. Porque quando você fala pedir e obtereis, o que você deve pedir é, como eu falei, é coragem, resignação e paciência para que você consiga obter as coisas, para que você consiga realizar. Não é sentado que você vai conseguir as coisas. Mesmo que você faça aquela prece com bastante eficácia, mas se você não agir, você não vai conseguir. Tanto é que nesse próprio capítulo 27 tem um exemplo muito interessante que ele fala de um homem que está caminhando pelo deserto. Ele está com muita sede e está quase morrendo, ele não consegue mais fazer nada. E aí ele pede a Deus, mas ele não é ouvido, vamos dizer assim. E aí o exemplo que ele dá é o seguinte: não adianta você pedir água para Deus, Deus me dá água agora. O exemplo que ele dá é que vem um espírito, por exemplo, um anjo, fala no ouvido dele o que ele deve fazer. Então ele fala, olha, levanta, continua andando, que ali na frente você vai encontrar água. E aí naquele momento ele sente forças, ele ouve o anjo através da mediunidade dele, ele sente forças, ele arruma forças de onde ele não tinha, para ele conseguir levantar e seguir a intuição dele até ele achar água. Aí ele acha. E aí vai dele depois, claro, ele pensar, ainda bem que eu segui meu pensamento porque eu sabia disso. Ou senão ele pode pensar depois, ainda bem que eu ouvi a palavra de Deus, ainda bem que Deus me confortou nesse momento e eu consegui achar água. É nesse sentido que a gente tem que ter a fé de que as nossas preces elas serão atendidas. Pedir, obtereis. E não pedir coisas impossíveis. O problema é que muitas vezes a gente deixa tudo nas mãos de Deus. Não, Deus vai resolver para mim. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso para mim. E não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que pensar sempre com equilíbrio. Nunca pensar demais achando que Deus vai fazer uma coisa impossível para nós. E o pior é quando não se realiza o que a gente pede a Deus. E aí a gente culpa a Deus. É aí que está essa controvérsia. Eu pedi tanto para Deus, eu rezei, eu orei, eu fiz de tudo, mas Deus não realizou o que eu pedi. E aí ele fala também o seguinte no Evangelho, ora, neste caso desse homem que estava no deserto, por que de fato não apareceu um anjo na frente dele, fisicamente, para que o anjo pudesse guiá-lo? Seria muito mais fácil, em vez de repente ele ter que seguir a intuição dele, ou ele ter que seguir as forças dele, para que ele consiga ir até o local onde arrume água. De repente ele não tem forças, ele não consegue, ele não segue o que o anjo disse no ouvido dele, ele pode morrer ali. E a resposta é simples: se você der tudo de mão beijada, aquela pessoa não vai evoluir. Se nós recebêssemos tudo que a gente pedisse, como que a gente ia evoluir? A gente não ia conseguir evoluir nunca. A gente seria como uma criança mimada. E ele também fala,
Um exemplo que ele dá é de uma criança que cai de uma bicicleta, por exemplo. Ela começa a chorar. Se ela olha para o lado e vê que não tem ninguém, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, mesmo que esteja chorando, levantar da bicicleta e sair andando. Agora, se houver pessoas perto, essa criança vai ficar chorando e vai esperar que alguém chegue nela para levantar essa criança. É nesse sentido que ele dá o exemplo. E aí que entra a coragem, a paciência e a resignação. É disso que a gente precisa para a gente evoluir, para a gente pedir e obter as coisas. E não pensar que tudo está nas mãos de Deus, deixa que Deus resolve, e aí se Deus não resolver é porque Deus não quis fazer pra gente, porque Deus não gosta da gente, Deus gosta mais de outras pessoas do que de mim. Nessas horas a gente começa a ser a vítima, começa a vitimização. E não é dessa forma que a gente vai evoluir com esses melindres. Temos que pedir, claro que a gente tem que pedir, mas acima de tudo a gente tem que ter paciência. A gente tem que compreender o que a gente está pedindo. E não adianta, por exemplo, você pedir saúde, que é uma das coisas que a gente sempre pede. Peço muita saúde a Deus se a gente não faz por onde. Então é mais ou menos dessa forma que a gente tem que sempre pensar. Vamos pedir as coisas a Deus? Vamos pedir. Mas vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte. Porque dessa forma, Deus ele deu para nós o livre-arbítrio. Ele jamais vai fazer a gente, vai nos criar para ele tirar o nosso livre-arbítrio. Ele deu para a gente a vida. E aí ele fala, usufrua da vida. Você vai aprender com a vida. E para aprender a gente precisa cair muito. E não sempre falar, Pai, me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Não é que Deus não quer ajudar a gente. É que a gente precisa passar por esses momentos. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Peço novamente para você se inscrever no nosso canal. E que assim seja.